Bom, primeiro um grande prazer conversar com todos vocês aqui no Febrabantec. Sou Rafael Braga, diretor de produtos aqui na DOC, para as frentes de Global, que é o que a gente vai focar um pouquinho hoje. Dá uma ajudinha ali que tem gente que não está ouvindo. Vamos lá, então para as frentes de Global, Risks e Fronts. Então vai ser um grande prazer hoje contar um pouquinho para você sobre a nova plataforma da DOC, com a qual a gente está indo aí para toda a América Latina, expandindo com a operação já rodando no México. Antes da gente falar de DOC One, queria primeiro contar um pouquinho para você sobre o que é a DOC. Né? DOC One, na verdade, é um novo cérebro para a DOC, né? Mas em volta disso a gente tem muito. Tá? A DOC é um mundo, é um ecossistema de pagamentos muito complexo. Então o que a gente tem aqui? Né? A gente tem APIs, uma camada de fronts, uma camada de produtos de crédito, autorização, né? Processamento de cartões, dados, serviços de banking, serviços de risks que vão desde o onboarding, prevenção transacional, prevenção à fraude bancária, né, biometria. Então, o ecossistema da DOC ele é muito complexo e, na verdade, eu não diria complexo, eu diria completo. Né? Então, existe uma multiplicidade de serviços e plugados na DOC, não apenas os nossos clientes, mas também uma quantidade super interessante e relevante de parceiros. Nós temos mais de 50 parceiros plugados na DOC hoje, que competem aí todas a variedade de serviços que nós temos dentro do mundo financeiro, desde a parte de conciliação, autorização com todas as bandeiras, Visa, Amex, Cielo, transações ONUS, toda a parte de segurança com Falcon, FIDS, iFi, Único. Então, há realmente uma completude de serviços financeiros dentro do mundo da DOC, né? E no meio disso, né, a DOC já com seus 20 anos de experiência aqui no Brasil em processamento e em Banking as a Service, a gente trouxe um novo cérebro aqui para viabilizar a entrada da nossa operação e a expansão da nossa operação, não só no Brasil, mas em outros países, na América Latina, Europa e América do Norte. Então, vamos agora então entender o que é essa caixinha amarela aqui no meio que a gente está chamando de DOC One. O que isso tem de novo e tão interessante e por que isso leva a DOC, todo esse ecossistema de parceiros de produtos, né, financeiros para banking, para um outro nível, para um outro patamar. Né? Antes de tudo, o que é o DOC One? Né? Então, o que é essa caixinha nova, esse conjunto de soluções, esse cérebro novo de produtos dentro da DOC? Né? É uma nova plataforma global que integra todos os serviços da DOC, de banking, pagamentos, para que os clientes que utilizam a nossa plataforma possam escalar as suas operações para qualquer lugar do mundo. E aí, quando a gente fala de qualquer lugar do mundo, com qualquer tipo de serviço também que a DOC tem para oferecer. A gente está falando aqui de Banking as a Service, a gente está falando de crédito, de benefícios. Então, todos esses serviços estão integrados dentro de uma única plataforma, que agora é o DOC One, né? Com um contexto global onde a gente fala que ela é multi-currency, multi-country, multi-business, multi-experience. O que a gente quer dizer com isso? Né? Para onde quer que você vá, para qualquer país que você queira entrar com qualquer um desses serviços que nós comentamos, banking, benefícios, crédito, débito, né? Essa plataforma única, esse único ponto de integração vai conseguir atender o teu negócio. E eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe sobre o que significa ser esse multi-currency, multi-country e como a gente viabiliza isso através desse novo cérebro aqui dentro da DOC. Tá? Então, o que o DOC One oferece, né, quando a gente começa a falar? Vamos começar a entender aqui o que ele entrega realmente de valor, né, para as empresas, para os clientes que vão utilizar essa plataforma. Né? Então, como eu já havia comentado, toda a suite de oferta de produtos e serviços da DOC, com banking, cartão de crédito, débito, benefícios e empréstimos. Né? Então, é uma plataforma completa que abarca todos esses serviços de ponta a ponta, né? Conta com funcionalidades completas indo desde o Pix, né? Oferta de crédito, cartões virtuais, parcelamento, né? Tudo que você pode imaginar, abrangendo todos esses negócios. E, inclusive cross-business. Então, a gente entende que hoje um cliente ele não tem mais um único negócio. Ele não é mais somente um emissor de cartão de crédito, ou somente um banco, né? Ou somente uma plataforma de empréstimo. Hoje em dia esses serviços financeiros se misturam. Né? Então uma mesma operação, um mesmo banco, uma mesma fintech quer ter uma multiplicidade de serviços para oferecer para os seus clientes. E a ideia aqui é justamente concentrar isso em uma plataforma única para que a gente consiga entregar isso na ponta para o cliente de uma maneira mais simples, mais fluida e, de novo, em um único ponto de integração. Então o DOC One entrega processamento de ponta a ponta, né?
totalmente integrado com as redes de bandeira globais. Então a gente está falando de Visa, Master, Elo, Amex, né? Inclusive o Private Label, o famoso ONUS, para quem tem sua própria rede, né, de adquirência. E essa estrutura vai desde o processo de onboarding do portador, então a gente entrega isso como solução para os nossos clientes. Então desde a captura, o entendimento de quem é o seu cliente, o portador lá na ponta, a validação, o QIC, Face Recognition, documentoscopia, então todo o processo de validação de riscos no onboarding dessa conta digital, ou dessa conta de pagamento, dessa conta de benefícios, né? Até o processo de autorização, conciliação e tudo que é necessário para suportar o negócio dessas empresas, né, dentro ali da operação no dia a dia. Então a gente fala aqui realmente de processamento de ponta a ponta para todos esses negócios. Gestão completa da sua operação, então a gente está falando de uma única plataforma que vai possibilitar realmente o nosso cliente, o DOC, o emissor ou o subemissor, conseguir registrar, analisar, ter autonomia para rodar a sua operação. E a DOC entrega aqui não somente um aporte tecnológico, mas também todo o arcabouço para que você possa executar e rodar o seu business de uma maneira completa. Então, desde o armazenamento e gestão dos dados de todos os usuários, portadores, né, todo mundo que faz parte do ecossistema de pagamento, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, as soluções que nós temos hoje já abarcam os dois tipos de negócios e business, né, PF, PJ. Né, plataforma de back-office, que vai te possibilitar gerenciar realmente o dia a dia da tua empresa, atender os seus clientes, né, acessar ali uma plataforma que te possibilita gerenciar o dia a dia do seu atendimento, né, realizar ajustes, consultas, emissões de cartões, contas ou qualquer tipo de atividade operacional que seja necessária para você poder atender o teu cliente no dia a dia. Gestão de cartões, que hoje acaba sendo um dos principais meios, né, toda conta hoje em dia nasce geralmente com um cartão lado a lado, mas não apenas isso, né, a gente falou aqui sobre Pix, a gente falou sobre vários outros meios de fazer cash-in e cash-out nessa conta que já nascem 100% integrados com o Doc One. Então, é uma suite completa, né, que permite realmente toda a gestão da operação por parte de um cliente, seja ele de banking, ou seja, que utilize a licença da DOC para entregar serviços financeiros para um público desejado, ou o cliente que tenha realmente a sua própria licença. Então eu quero abrir o meu próprio banco, eu quero abrir a minha própria administradora de cartões de crédito, finanças, né, empréstimos, e utiliza a tecnologia da DOC para gerenciar a sua operação e entregar esses serviços para os seus clientes finais. E a gente fala aqui também de uma plataforma que já nasce linkada com as principais soluções de prevenção à fraude do mundo, né? Dentre elas, FICO, né, com o Falcon, que trabalha ali toda a parte de prevenção à fraude transacional, seja nos produtos de cartão de crédito e banking, então transações sendo analisadas em tempo real, com regras personalizadas, né, que te permitem ali mitigar todo o risco da tua operação. Fidzel, muito similar também, mais um grande player de mercado que também já está nativamente integrado nessa plataforma para fazer toda a parte de prevenção à fraude transacional. Único, com soluções de validação transacional de Face Recognition para autorização, né, dentre várias outras soluções que nós temos também dentro do processo de QIC, que é o processo ali de onboarding desses clientes ou desses portadores na criação das suas contas dentro da plataforma Doc One. Então a gente vai aqui, né, não só do aporte tecnológico, do aporte no dia a dia da operação, mas muito realmente com um olhar estruturado e forte para a prevenção à fraude, para a mitigação de riscos também, já nascendo nessa plataforma. E como a gente está falando de uma plataforma nova, obviamente a gente está falando de uma tecnologia completamente nova. E o Doc One realmente traz o que a gente chama aqui de State of the Art Technology. Então é tudo que há realmente de melhor e mais avançado em termos de um core tecnológico para viabilizar essa plataforma e a expansão da Doc. Então a gente está falando de uma tecnologia que já nasce 100% Cloud Native, né, criada com a arquitetura mais avançada e nativa de nuvem que a gente tem, né, que garante toda a elasticidade, a flexibilidade e melhorias dentro desse ecossistema com o mínimo de impacto possível, né. Todo esse conjunto de soluções que nós estamos falando até agora em um único ponto de integração, em um único API Gateway, que possibilitam que os nossos clientes consigam se integrar com muita facilidade a vários tipos de soluções e vários tipos de negócio, né? Então, isso faz com que a gente viabilize a implementação e o time to market dos nossos clientes de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais fluida. Inclusive, se ele começa com um negócio, depois quer expandir, comecei com uma licença própria, agora quero ser um BIM sponsor, agora quero adicionar, por exemplo, solução de Pix na minha conta digital. Então, tudo que você faz aqui está realmente dentro de uma mesma plataforma, é um único ponto de integração.
toda uma arquitetura que eu vou mostrar um pouquinho para vocês o desenho técnico do DocOne na próxima lâmina, né? Baseado em eventos. Então tudo que acontece dentro de cada componente e dentro de cada aplicação dentro do DocOne, porque ele acaba sendo um ecossistema, né? Está preparado nativamente para gerar eventos, para que a informação dentro desse ecossistema do DocOne possa se propagar de uma maneira mais fácil, né? Então as aplicações, ao invés de dependerem de um único banco de dados, de um monolito, cada uma tem a sua própria base, o seu próprio banco, e elas trafegam informação entre si através de eventos. Vou contar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. E uma plataforma, como eu disse, global, justamente com esse caráter de ser totalmente parametrizável. Então, se a gente está falando de uma plataforma que eu quero usar, seja no Brasil, no México, na Colômbia, nos Estados Unidos, onde quer que você esteja, realmente a gente precisa de um nível de personalização e parametrização muito abrangente. Então, não só a nível da moeda, mas a nível, por exemplo, de que tipo de documento se utiliza no México para abrir uma conta, né? Como é que funciona o endereço? Qual é o formato do CEP? Né? Então, tudo que você possa imaginar em termos de dados ou de parâmetros, sejam eles transacionais ou para abertura de conta ou qualquer, né, conjunto de informações necessários para uma plataforma operar em algum país, a gente criou aqui um conjunto de configurações que te permite realmente parametrizar isso em momento de setup. Então, quando você está configurando a sua operação para entrar, por exemplo, num país, na Colômbia, por exemplo, a gente vai configurar toda ela para que você tenha a moeda que você precisa configurar dali, o tipo de documento para abertura de conta, e tudo isso realmente 100% parametrizável e através das nossas APIs. Então, obviamente, com o suporte do nosso time de Business Implementation, mas você também tem a flexibilidade e a liberdade para operar, configurar, trabalhar na plataforma de uma maneira 100% autônoma. Então, esse desenho aqui com um monte de caixinhas, isso daqui, na verdade, é uma expansão daquela caixinha amarela que a gente viu lá no começo dessa apresentação. Isso daqui é, digamos assim, uma visão bem alto nível de tudo que faz parte do DocOne em termos de solução. Então, vocês vejam que a gente pegou uma solução super complexa, segmentou ela em alguns grupos, né, em alguns conjuntos de soluções. Então, a gente tem a nossa plataforma de autorização, onde a gente tem ali soluções de prevenção à fraude, como o Falcon, né, clearing, para poder fazer toda a parte de conciliação transacional, autorização. Então, a gente tem uma camada que a gente chama de contas e ledger, que é realmente dos pontos super importantes, eu diria que o mais interessante de destacar aqui quando a gente fala de DocOne, que é toda a camada transacional dessas soluções financeiras, né, a camada de contas, o nosso ledger. A gente vai falar um pouco do que esse ledger tem de tão diferente quando a gente fala de uma plataforma global, por ele ser multi-asset, por ele ser multimoeda, né? Então, toda essa camada de gestão de saldos, transações, múltiplos bolsos de saldos, está dentro aqui do que a gente chama de contas e ledger, né? Uma camada de dados, eu havia comentado para vocês sobre a nossa arquitetura baseada em eventos. Então, tudo que acontece em cada uma dessas caixinhas que vocês estão vendo aqui, né? Camada de contas, camada de cartões, interfaces de gestão, tudo isso gera informação que vai parar ali dentro daquela camada de dados, em um Kafka Broker, do qual ele é responsável por compartilhar essa informação com quem quer que precise. Então, todos esses eventos podem também ser utilizados para os nossos clientes receberem informação near real time de tudo que acontece na plataforma. Então, você fez uma transação, por exemplo, essa informação é propagada para a nossa camada de dados e em milissegundos você pode receber um evento na sua camada, na sua infraestrutura, te notificando que uma transação de um cliente aconteceu, e existe uma infinidade de coisas que você pode fazer com uma informação como essa. Vou falar um pouco do caso de utilização de dados daqui a pouco. Não? E além, né, de propagar toda a informação via evento, a gente também tem o Data Lake, que concentra tudo o que acontece na camada do DocOne, do qual a gente utiliza para depois exportar e possibilitar aos clientes que estão plugados nessa plataforma consumir informação massiva. Então, tudo o que acontece dentro do DocOne, o nosso cliente, né, quem utiliza esse serviço, ele consegue ter acesso a 100% desses dados near real time, ou em base de eventos, ou de forma massiva. Então, você pode, sim, entrar a qualquer momento em uma API do DocOne e solicitar, por exemplo, toda a sua base de transações, toda a sua base de cartões, ou qualquer, né, informação que seja interessante, por exemplo, para você construir um data lake do seu lado, para você enriquecer a informação, para você criar dashboards interativos. Então, o objetivo aqui é realmente entregar o dado o mais granular possível e no menor tempo possível, para que o nosso cliente também possa operar, né, e acompanhar a sua operação de uma maneira autônoma.
Então, cada uma dessas caixinhas aqui é super especializada naquilo para o qual ela foi criada. Então, todas as camadas estão separadas justamente para que a gente possa dar uma independência para essa plataforma. Então, eu posso mexer, por exemplo, na camada de cartões, que está totalmente independente, tem a sua própria base de dados, tem o seu próprio API Gateway, sem impactar, né, sem que essa alteração impacte nada do restante do ecossistema. Então, é esse tipo de hiperflexibilização, hiperpersonalização que a gente quis criar dentro do DocOne, justamente porque a gente entende que é uma plataforma que precisa dessa robustez e com a qual a gente pode evoluir ela no mercado sem gerar impacto em outros componentes. Então, separando todos esses componentes por especialização, contas, cartões, saldos, né, limites, transações, isso possibilita com que a gente consiga evoluir esses componentes e tenha times dedicados olhando para essas jornadas de uma maneira não somente autônoma, mas minimizando o impacto com a própria evolução da plataforma. Vamos olhar então alguns, né, pontos altos de todas aquelas caixinhas ali. Eu separei algumas que são as mais interessantes para a gente discutir, que é de fato o que leva e traz aqui o DocOne como algo, que diria que disruptivo, que leva a Doc para um outro patamar, né? Então a gente está falando de um Core Ledger que está preparado para lidar com múltiplos saldos e múltiplos assets. Core Ledger, na verdade, é o nosso gerenciador de saldos, é como se costuma chamar no mercado. Então a gente está falando de um ledger multisaldos, onde você pode ter uma única conta, com vários bolsos de saldo. Então eu posso ter meu saldo em reais, meu saldo em euros, eu posso ter meu saldo de benefícios alimentação, eu posso ter tudo isso em uma única conta, parametrizado, né? Multi-ativos ou multi-assets, como a gente fala. Então hoje a gente está falando de dinheiro real, daqui a pouco a gente tem real digital, daqui a pouco a gente tem cripto, de repente eu posso ter outros tipos de ativos gerenciados na minha mesma conta e como um saldo também dentro da mesma plataforma, né? Então o nosso ledger é um componente principal aqui que traz realmente esse diferencial para o mercado, por ele ser não só multimoeda, mas também multi-asset, que possibilita essa grande quantidade aqui de casos de uso, né? Então ele valida, registra as transações em diversos saldos, né, com suas próprias regras, orquestra transações, faz todo esse controle de utilização. Contas administrativas é um recurso aliado do Core Ledger, né, que é o que vai fazer com que toda a gestão e controle financeiro e contábil do que acontece no mundo DocOne seja registrado também. Então a camada de contas administrativas ela é um espelho do que acontece no mundo financeiro ou no ledger de saldos, né? Então você cria comportamentos para a gestão dos montantes financeiros que você tem em validação de lastro, por exemplo, ou collateral nas suas operações financeiras, né? Todo o controle financeiro operacional para rastrear processos de liquidação e conciliação com parceiros que fazem parte dessa cadeia de pagamentos, gerar informes e rotinas para a escrituração contábil. Então tudo acontece aqui dentro desse módulo, dessa camada que a gente chama de contas administrativas, junto com o nosso Core Ledger, né? Além disso, né, além da camada transacional com Core Ledger, múltiplos saldos, o que mais a gente consegue fazer no DocOne? Né? Criar, através de algumas aplicações, experiências de utilização totalmente parametrizáveis e individualizadas. Então a gente tem, né, a nossa camada de controles pessoais e limites. Então você consegue parametrizar no nível mais granular, no nível de uma conta ou de um cartão, um tipo de utilização ou um controle. Então eu posso, por exemplo, definir na minha conta que o Rafa Braga, quero utilizar do meu saldo R$700 num espaço de 7 dias e cada transação que eu fizer desses R$700 não pode ultrapassar 100, por exemplo. Então eu consigo criar de uma maneira muito flexível uma quantidade infinita de regras de utilização que te permitem criar vários tipos de controles ou personalizar como você, os seus dependentes ou seus usuários vão utilizar esses múltiplos saldos que fazem parte da plataforma. Então você cria controles de gastos baseados em acumuladores de quantidades ou de qualquer tipo de parâmetro transacional que faça parte daquele contexto de autorização. Seja isso um MCC, que categoriza os tipos de estabelecimentos nos quais a gente compra, seja moeda, seja horário, seja dia e hora. Então tudo isso é possível de realizar no nível mais personalizado, que é o nível da conta, por exemplo. Então eu consigo criar um controle particular para cada pessoa que tem uma conta dentro do Core Ledger do DocOne. Tarifas, taxas e lançamentos também. Você consegue criar pacotes de tarifas completamente personalizados, seja para grupos de contas ou produtos, ou até mesmo para usuários individuais. Então, o Rafael, por exemplo, pode ter um pacote de tarifas de acordo com o gasto dele, com o comportamento dele diferenciado, né?
Então eu posso ter um pacote aqui que me permite fazer, não sei, 4, 5 saques por mês, sem ter uma tarifa. A partir do 7º saque eu vou ter uma cobrança. E talvez outra pessoa tenha um comportamento diferente, pode ter um pacote de tarifas mais interessante para ele. Então é um nível de personalização onde você pode realmente criar e gerenciar vários tipos de tarifas associados a diferentes tipos de gatilhos transacionais ou não, né? Tudo através também das nossas APIs de configuração de maneira super autônoma. Falei um pouquinho de dados também quando a gente comentou da camada, né, geral ali, desenho do DocOne. Eu acho que isso também é algo super relevante e importante a gente destacar o quanto ter informação e no menor tempo possível, né, e a informação mais rica possível é relevante para gerenciar qualquer negócio hoje em dia, né? E aqui a gente confia em duas grandes soluções, né? Uma é uma plataforma de webhooks que a gente chama de Echo. Então, lembra que eu falei para vocês, todos os componentes do DocOne se conversam através de eventos. Evento nada mais é do que o envio de uma informação ou qualquer mudança de estado, qualquer alteração que acontece em um dado na plataforma, gera um evento, uma notificação que vai parar dentro dessa nossa plataforma, né, dentro desse broker, e a partir daí eu posso enviar notificações para os clientes que utilizam a plataforma DocOne. O que eu posso fazer, por exemplo, com essas notificações? Eu posso mandar um push notification para o Rafa toda vez que uma transação dele for negada, por exemplo, e a partir daí eu posso tomar alguma atitude ou fazer uma comunicação com ele. Eu posso avisar alguém se um cartão foi, né, bloqueado ou se a sua conta, por exemplo, agora foi desbloqueada e está apta para ser utilizada. Existe uma infinidade de possibilidades, não só para se comunicar com o cliente, mas também para você fazer dashboards na sua operação. Posso acompanhar o que está acontecendo no dia a dia com a minha operação. Se eu estou recebendo ali estímulos e vendo todas as transações que estão chegando, posso acompanhar o percentual de transações autorizadas, aprovadas e negadas, né, se eu estou ali com algum tipo de ataque ou qualquer coisa que eu precise intervir. Então a utilização aqui dos webhooks ela é super interessante, não só do ponto de vista de comunicação com o seu cliente em tempo real, praticamente, mas também de próprio acompanhamento da operação. E uma outra fonte de dados super relevante e importante dentro do ecossistema do DocOne é o nosso exporter de dados massivos. Então, de novo, tudo que acontece dentro do mundo do DocOne é replicado para o nosso Data Lake, né? E através de um conjunto de APIs, os nossos clientes podem requisitar acesso a esses dados, podem solicitar com filtros personalizados um volume de até 100 milhões de registros de dados por cada requisição, e utilizar esses dados para, por exemplo, fazer enriquecimento do seu lado, fazer uma análise offline, criar o seu próprio data lake para fazer estudos em cima dessas informações. Então, tudo o que acontece dentro do ambiente Doc está disponível para os nossos clientes consumirem a qualquer momento, 24/7, seja em grandes volumes de dados, como, né, o exporte de dados massivos, ou seja, unitariamente para outros casos de uso, como notificações, através da nossa plataforma de webhooks. Vamos falar de alguns cases então, né? A gente falou que o DocOne traz múltiplas possibilidades. Que múltiplas possibilidades são essas, né? O que a gente consegue fazer com essa plataforma e com toda essa tecnologia que a gente estava comentando e falando até agora, né? Um case, acho que super interessante, uma conta global. A gente falou de uma plataforma que é multimoeda, que é multi-country, multi-business. Então, eu posso ter uma ou múltiplas contas interconectadas, com saldos gerenciados de maneira independente, né? E para diferentes usos. Então, eu posso ter uma conta global, com um saldo em dólar, um saldo em euro, um saldo em reais, colocar regras de utilização diferentes em cada um desses saldos, né? Então, eu vou utilizar aqui o Ledger do DocOne, que tem multimoedas e multisaldos. Eu posso utilizar a camada de limites e controles para criar limites personalizados de utilização. A nossa aplicação de Exchange, que vai me possibilitar ter meus múltiplos saldos, né? Seja em dólar, em real, em euro, qualquer moeda que a gente queira configurar dentro da plataforma. Cobranças personalizadas dentro dessa conta global. Se eu tenho um público global que está utilizando, né, essa conta, né, em diversos cenários, em diversos países, por exemplo, eu posso ter sim um pacote de tarifas diferenciado de acordo com o uso, trabalhar essas informações. E um onboard também já nativamente global, com parceiros plugados aqui que vão te possibilitar, seja se você está abrindo uma conta para o Rafael aqui no Brasil, ou para alguma pessoa que reside no México ou na Colômbia, um parceiro de onboard que te possibilita fazer toda a análise de riscos de abertura de conta e que te atenda também em um território com uma abrangência global. Então, todas essas são soluções, por exemplo, que a gente pode embarcar em uma jornada de conta global em uma plataforma como o DocOne.
Segundo case que essa mesma plataforma consegue atender, né? Lembra que a gente falou que o DocOne de fato traz aqui múltiplas possibilidades. Benefícios flexíveis, a gente falou muito hoje sobre isso, né? A Docker tem falado muito sobre esse conteúdo. Então você pode ter uma solução de benefícios flexíveis distribuindo saldo complementar, né, em várias categorias e de acordo com a política, seja do seu RH, do seu empregador, como você quiser. Então eu posso colocar lá, por exemplo, em uma conta para o meu colaborador, R$ 1.000 de benefício alimentação do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, eu posso colocar também R$ 500 em um saldo livre, ou no saldo cultura, ou distribuir isso como vale combustível, né? Então, existe aqui uma possibilidade imensa de criar esses múltiplos saldos e dar essa experiência de gerenciamento de uma maneira extremamente autônoma. Então, mais uma vez, a gente traz o nosso ledger, né, multi-asset, contas, que te permite fazer esse controle por categoria. Então, ele vai possibilitar fazer com que o que eu depositei no saldo, que está discriminado como PAT, como benefício alimentação, só seja utilizado nessa categoria, em restaurantes ou, né, em lanchonetes. O que eu depositei para o meu colaborador como auxílio combustível, só seja utilizado em postos de gasolina e assim por diante, né? Então, o nosso ledger vai realizar esse controle e performar todas essas regras, né? Definir também limites e forma de utilização desses gastos. Então, se eu coloquei, por exemplo, uma parte do benefício como vale combustível, né, eu posso criar controles e dizer que você não pode simplesmente utilizar todo o benefício 100% de uma única vez. Você pode fazer, né, várias transações, desde que elas não excedam, por exemplo, um máximo de R$ 150 em um espaço de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, existe uma série de regras que você pode utilizar aqui para criar experiências diferentes de controle, seja a empresa criando controle na utilização para os seus colaboradores ou a própria pessoa que é detentora do cartão, até por uma questão de gestão de risco, utilização, criando seus próprios controles também, né? Banking Services, então o mais interessante aqui da plataforma de benefícios flexíveis é que o DocOne, ele agrega, né, processamento, cartões, banking. Então, por que não na minha mesma conta de benefícios flexíveis eu também não ter no meu saldo livre serviços bancários associados? Então, eu posso ter um Pix, posso ter um pagamento de contas, né? Posso ter outras soluções dentro da mesma plataforma, consumindo de algum dos meus múltiplos saldos dentro da minha conta de benefícios flexíveis, né? E toda a parte de gestão, obviamente, do RH, os colaboradores, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Existem vários cases também hoje em dia de benefícios ou de controle de prestadores de serviço, PJ, onde as empresas também querem dar benefícios para essas pessoas, eventualmente até realizar os pagamentos, né, desses prestadores de serviço através de um cartão que pode ter, por que não, uma conta de pagamento associada. Então, o DocOne possibilita aqui, em uma única plataforma, agregar todos esses serviços. E, por último, a gente falou que o DocOne é global. Então, para as empresas, né, que querem trabalhar nesse contexto, que querem, por exemplo, levar a sua experiência para múltiplas localidades, né? Se você tem um neobanco, seja no México, na Colômbia, no Chile, no Equador, então é um mercado, por exemplo, extremamente similar, porque não levar a mesma oferta e o mesmo banco com a mesma plataforma, né, em vários países e de diversas formas. Então, com a mesma, você pode ter operações diferentes, né, em países diferentes com o mesmo provedor, mas sem perder a conexão com o mercado local, com o público local. Então, o fato da plataforma te permitir levar, né, com o mesmo provedor as mesmas soluções para públicos diferentes não significa que você não vai conseguir atingir o nível de personalização que um público no México talvez precise e que seja diferente do teu mesmo cliente na Colômbia, né? Mas mesmo assim, com esse nível de personalização você consegue ter em um único lugar, um one-stop shop aqui na Doc, né, uma única plataforma atendendo esses múltiplos clientes. Então, toda a parte de contas administrativas, como eu comentei, é super relevante para as empresas que querem trabalhar em um contexto global, para ter controle financeiro e contábil de forma personalizada em cada um desses segmentos, em cada um desses países, né? A parte de contas alias, então, como eu me plugo, por exemplo, com serviços financeiros ou pagamentos instantâneos específicos de cada país com o qual eu entrar. Aqui no Brasil a gente fala de Pix, no México, por exemplo, é o SPAY. Então, como eu posso chegar nesse país e conseguir fazer com que a minha conta de pagamento se integre com esse ecossistema local particular no México? Então, a nossa funcionalidade de Alias Account te permite criar chaves onde você pode se plugar com esses ecossistemas locais e conseguir fazer com que você traga essa experiência local para dentro da sua conta de pagamento, de novo, na mesma plataforma. Nosso Global Ledger, né, então com exchange, multisaldos, controles de moedas, tudo no controle do cliente, né? Então, quem está operando a plataforma é que vai definir
taxas, tarifas, toda a parte de câmbio, spread, então todas as configurações necessárias para você operar uma plataforma global. Gestão de riscos, então transacional e comportamental, né? Também em um contexto global. FICO, FIDS já são empresas aqui, né, que atuam no mundo inteiro e têm uma expertise super comprovada na gestão de fraude transacional e, né, corroborando tudo isso, toda a parte de acesso a dados para você enriquecer a sua operação, a sua plataforma, tendo eventos near real time, tendo acesso também a dados massivos a qualquer momento para trabalhar essa informação do seu lado. Então, essas são algumas das múltiplas possibilidades que a gente tem com o DocOne. Citei aqui 3 cases, mas acho que a gente pode falar uma tarde inteira. Para mim é sempre um prazer compartilhar um pouco sobre o DocOne e falar tudo que a gente consegue fazer com essa plataforma. Eu encerro por aqui, agradeço a participação de todos vocês e se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição.